bem-vindo a mais um programa Por Dentro de Edificações e Condomínios. E hoje vamos falar sobre vistoria periódica quinquenal das instalações do gás natural canalizado nas edificações, Lei Estadual RJ número 6890 de 2014. E quem vai conversar com a gente são os membros da Comissão Especial de Gestão em Edificações e Condomínios, administradores Derval de Oliveira Filho, Alberto Levitan, Reinaldo Silva, Carlos Alberto Almeida e Kleber Lessa. Além disso, temos um convidado muito especial, Jorge Omar, que é engenheiro e presidente da ABRAIP, que é a Associação Brasileira de Organismos de Inspeção acreditados de sistemas de gás combustível e eficiência energética. Então, é um tema importante, é um tema vital para as edificações, para os condomínios, e é mais um presente do CRA-RJ para você no mês do profissional da administração. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los. Então, primeiramente, eu passo a palavra ao administrador Derval de Oliveira Filho, que foi quem teve a ideia desse tema, convidou o engenheiro Jorge Omar para falar sobre a importância de discutir essa vistoria quinquenal. Derval, a palavra é sua. Obrigado, muito prazer, companheiros. Essa coisa eu percebi na pandemia, exatamente, eu atuando em sendo Estado, né, solicitado para atuar em gestão de condomínios, gestão de conformidade legal em condomínio, eu percebi que o documental de condomínios não afastava danos, prejuízo e responsabilidade, não só aos seus síndicos, como aos moradores. Por que eu verifiquei isso? Eu vim a realizar uns serviços de vistoria predial, e essa vistoria predial, ela tem aqueles dois eixos, né? O eixo da patologia da construção, o outro eixo é do documental. No documental, pasme, todos os documentos do condomínio, nunca vi, eu já estou no 9º condomínio, todos eles não afastam dano, prejuízo e responsabilidade. As provas técnicas legais, elas são ineficazes e elas não dão efetividade às defesas de direito administrativo ou judicial. E aí eu conversei conheci o Jorge Omar, e o Jorge Omar me explicou, me apresentou esse mundo do gás, o que estava acontecendo atualmente. O que ocorre? Culturalmente, os síndicos, eles acham, basicamente seria isso, eles acham que pelo fato de terem feito a inspeção, existe uma lei, mas essa lei não está sendo assim exigida, ele acha que isso afasta eles dessa responsabilidade de legalização, que não é o caso. A lei existe e ela tem que ser aplicada, e se isso for aos tribunais, especificamente, com certeza eles vão ter as penalidades devidas. Então, aí eu conheci o Jorge Omar, achei muito interessante, e aí me aproximei dele e estamos juntos nesse trabalho, já com essa experiência, já pelo menos em 3 grandes condomínios aqui no município do Rio de Janeiro. Perfeito, Derval. Muito obrigada pela sua explicação desse convite tão especial para o Jorge Omar. E agora eu passo a palavra para ele explicar direitinho para a gente sobre a lei, fazer uma explanação e depois a gente vir para uma boa mesa redonda. Omar, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Meu nome é Jorge Omar, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Organismos de Inspeção Acreditados. Então, vamos falar basicamente sobre a Lei 6890, ou seja, a lei que colocou, na realidade, o Brasil, não só o Rio de Janeiro, nos rolos das nações avançadas, ou seja, era algo que não se tinha assim, muita atenção, que era a questão das instalações de gás, né? Então, essa lei veio justamente para determinar que houvesse a inspeção de gás, segundo normas técnicas, de 5 em 5 anos. Há um detalhe importante: 5 anos foi um prazo estabelecido aqui na lei.
Você tem sociedades que exigem isso de ano em ano, tem sociedades que exigem de 2 anos. No caso aqui do Rio de Janeiro, foi estabelecido 5 anos. Apenas como exemplo da importância das instalações de gás, há alguns países europeus que, inclusive, você não consegue comprar ou locar um imóvel sem estar com conveniente documento dizendo que a inspeção das instalações de gás e eletricidade também, mas de gás, foram efetuadas. Então, essa lei, quando saiu em 2014, ela previa o seguinte, que você começaria a inspeção do gás canalizado a partir de 2016 e ela iria até 2020. Isso é um outro grande engano que as pessoas cometeram, que dizer o seguinte, não, inicialmente diz assim, não, eu tenho até 2020 para fazer. Na realidade, a lei diz o seguinte, até 2020, todos teriam que ter feito suas inspeções. Então, o que foi discutido na época? A agência reguladora estabeleceu o seguinte, que se fizesse, a meta seria fazer 200 mil inspeções por ano. Então, ou seja, só para vocês terem ideia, quando esse processo começou, ela teve um primeiro imbróglio. O que aconteceu? Os primeiros organismos de inspeção acreditados, encabeçados por um organismo pertencente à Naturge, eles usavam a chamada ABNT, ou seja, a ABNT na sua íntegra, e entraram justamente na região da Barra, onde tinham construções novas, em que o pessoal tinha feito, construções antigas, que o pessoal tinha feito tinha tido seu habites a partir de uma outra norma, que era o RIP. Então, esse imbróglio paralisou o processo de inspeção, e aí foi assinado um termo de ajuste de conduta com a agência reguladora, em que ela prorrogou, ela faz com que a Genersa, vamos dizer, emita uma nova instrução normativa que, vamos dizer, que cobrisse todos os usuários que tiveram suas instalações aprovadas pelo RIP. E, ao mesmo tempo, prorrogou o prazo de finalização das inspeções para 2023. O que aconteceu? Essa coisa de deixar para 2023, ela criou uma situação muito inadequada. Primeiro, só para vocês terem ideia, um processo para você atender todos os itens de uma inspeção, você leva entre 50 a 80 minutos, ou seja, um profissional bem qualificado, ele leva para fazer todas as medições, todas as orientações, para fazer o laudo inicial, ele leva entre 50 e 80 minutos. Você imagina o seguinte, você tem 1 milhão, só na área da Naturge, 1 milhão de consumidores de gás canalizado. Se você dividir isso, você ratear isso, pelo número de profissionais que você precisaria fazer, caso essa data 2023 fosse efetiva, 2023, se não me engano, acho que é fevereiro de 2023. Você imagina, por exemplo, todos os condomínios, no afã de atender a legislação, resolvam em 2023 fazer. É impossível. Só para vocês terem uma ideia, a formação de um profissional de inspeção, dependendo de onde ele fizer o curso, varia entre 60 e 80 horas. Hoje tem curso sendo dado, ministrado pelo Senai, e você também, alguns cursos foram dados nas dependências do CREA, não é do CREA, nas dependências do CREA, que é um curso de 60 horas, se não me engano. Ora, é quase que uma impossibilidade, é uma impossibilidade física e logística se você deixar para fazer todas as inspeções em 2023. Bom, esse imbróglio, ou seja, de você protelar e essa interpretação do 2023, criou algumas situações esdrúxulas. Por exemplo, hoje nós tínhamos 24 organismos acreditados. Hoje nós temos 10. A conta é 6. É 10 ou 11 organismos. Por quê? Isso porque entraram organismos novos. Porque os organismos foram pedindo suspensão. Só para vocês terem uma ideia, o processo de acreditação que é aberto a qualquer profissional, ou seja, qualquer empreendedor, vamos ser mais claros, que ele atenda às exigências do Inmetro,
é aquilo que eu falei, que eu estava conversando. Ele leva entre 6 a 8 meses, 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, um processo de acreditação. Hoje as pessoas conseguem até fazer em menor tempo. Então, ou seja, porque são várias exigências, porque na realidade, um organismo de inspeção acreditado, ele passa a ser um braço do Inmetro. Então, ou seja, o Inmetro, ele cria todo um conjunto ou seja, ele exige todo um conjunto de segurança, ou seja, de procedimentos, porque na realidade você está falando, você é uma empresa acreditada pelo Inmetro. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, o que nós temos hoje no processo de inspeção? Praticamente houve uma paralisação, porque agora houve mais um acordo entre um TAC, segundo TAC, entre o Ministério Público e a Genersa e a Naturge, dizendo o seguinte: por causa da pandemia, se você fizer inspeção e você tiver itens que levem ao corte do suprimento, esse suprimento só vai ser cortado se for vazamento de gás. Aí isso criou um outro imbróglio, ou seja, na realidade, quando você fala dos itens de inspeções, e o leigo, a primeira coisa que o leigo, e aí eu não posso, o pessoal da área jurídica não tem esse conhecimento, o pessoal pensa no vazamento de gás. Ah, o vazamento de gás é perigoso? Um vazamento de gás é asfixiante, ele, junto com um curto-circuito, ele provoca explosão. Mas olha, um vazamento de gás em condições usuais, você sentiu o cheiro de gás, você abre janela, você corre, você chama o bombeiro, Agora, existe um conjunto de itens que causam letalidades que não estão sendo observados. Ou seja, se você tem uma chaminé mal dimensionada ou erroneamente colocada, você está produzindo, você está jogando monóxido de carbono no seu ambiente. Se você não tem ventilação, você não está permitindo que você tenha, vamos dizer, a saída dos gases produzidos, seja do próprio gás natural, seja do próprio monóxido de carbono. Ou seja, existe quase uns 20 itens, aproximadamente, que são tão perigosos quanto o vazamento de gás. A única diferença no tratamento que você poderia dar é dizer o seguinte: o vazamento de gás você procura conter logo. O outro você pode ser 2 dias, 3 dias, 5 dias, mas você tendo consciência do tipo de problema, você resolve, mas tem que resolver, porque ele é letal. E o que aconteceu? Esse TAC, ele não aborda nada disso. Ele só diz o seguinte: só corta se você tiver vazamento. E o que está acontecendo com a sociedade? Todo mundo partiu. Outra coisa, estabelece que a Naturge só pode dizer para as pessoas que ele tem até 2023 para fazer a inspeção. Então, essa confusão de narrativas, que é uma palavra que está sendo muito usada, fez o seguinte: simplesmente parou. Agora, as condições de insegurança dos consumidores não mudaram. Então, ou seja, se você não faz a inspeção, você não tem ideia das coisas que você está dentro da sua casa. Então, é muito comum, ou seja, eu assisti, você aqui, por exemplo, na Zona Sul, nós entramos em apartamento que ela tinha o aquecedor dentro do box. Não é dentro do banheiro, não, é dentro do box. Ou seja, e detalhe, sem chaminé. Aí você diz, aí as pessoas, não, é que aqui, como eu sou só sozinho aqui, eu só tomo banho de banheiro aberto. Assim, escapou por isso. Com a porta aberta, né? Você toma banho com a porta aberta. Mas você tem uma miríade de pequenos problemas, ou seja, em torno desses itens principais, que tinham que ser sanados. Bom, o que acontece? Voltando à questão dos organismos. Então, você vê o seguinte: essa ideia errônea de que o prazo é 2023, ou seja, que as pessoas têm até 2023 para fazer, foi, em um momento, alguém parou para fazer conta e dizer o seguinte: ora, se uma inspeção leva de 60 a 90 minutos, se eu tenho 1 milhão de consumidores para fazer, é só fazer a conta, você vai dizer assim, você vai precisar de 15 mil técnicos instantâneos para fazer essa inspeção. Ou seja, é uma impossibilidade.
Primeiro que as estruturas dos organismos, ela tem uma estrutura obrigatória, ou seja, ela tem que ter um engenheiro responsável pela área técnica, ela tem que ter um gestor responsável pela área de qualidade, e ela tem que ter o profissional que faz inspeção. Ora, se você não tem inspeção para fazer, você não pode ter no seu quadro de colaboradores 10, 20, 50 ou 100 profissionais preparados. Primeiro que esses profissionais, quando você contrata, você tem que treiná-lo, ou seja, você tem que mandar para o curso específico para fazer essa formação, porque não adianta você dizer, olha, eu peguei, por exemplo, um técnico em mecânica ou um técnico em construção civil, ele não tem qualificação para fazer a inspeção, ele tem que ser qualificado, que isso é uma expertise que você tem que adicionar, uma expertise que você vai levar para fazer certo de 60 a 80 horas, fora um período probatório de estágio. Normalmente você leva um mês ele fazendo inspeção, aliás, assistindo como se faz as inspeções, acompanhando um profissional mais qualificado. Então, essa questão toda, ou seja, esse conjunto de coisas, trouxe praticamente uma paralisação no processo de inspeção. E uma outra coisa também que aconteceu na lei, e por isso nós estamos discutindo um projeto substitutivo, que a lei é bem clara, diz o seguinte: a responsabilidade da inspeção é do consumidor, ou seja, do usuário. Mas quando você pega num condomínio, por exemplo, numa edificação, a colocação que a gente faz. Não adianta o apartamento 101 fazer a sua inspeção, o 102 não fazer. Porque, na realidade, a questão da inspeção é de segurança, não só individual, como coletiva. Então, nós conversamos com os síndicos, olha, primeiro, você ao fazer uma inspeção em grupo, ou seja, para o condomínio, você resolve a questão do corpo bombeiro em relação às estanqueidades, você resolve uma questão de segurança e, quiçá, redução de custo de seguro, porque você tem todo o prédio inspecionado. E isso, seja, quando as pessoas, mas e quem é que paga? Não, quem é que paga é o condomínio, porque os condôminos vão pagar o condomínio. Mas a centralização disso pelo síndico, ela é produtiva, ela permite uma logística e, antes de mais nada, ela permite que o condomínio tenha a sua questão de segurança ampliada no que tange a instalações de gás. Ou seja, é muito comum você entrar em conversa com alguns síndicos, né, administradores, não, mas isso é responsabilidade do morador. Está bom, mas e o prédio? Ou seja, quando você tem um vazamento, vamos supor, por exemplo, um caso assim agressivo, como já aconteceu, ou seja, nem como aconteceu. Num seminário que eu participei em semana, mês passado, no CREA, o Corpo Bombeiro registrou mais de 2.000 incêndios aqui no estado do Rio de Janeiro. Ora, incêndio e incêndio com pequenas explosões. É claro, para você ter incêndio, ou seja, você tem ignição, ou seja, um curto-circuito é um elemento de ignição e você precisa de gás. Então, ou seja, você afeta todo um prédio, porque quando você tem um incêndio no prédio, você afeta todo mundo. Então, quando você garante que as suas tubulações estão estanques, quando você garante que a tubulação está estanque de todos os moradores, você já livrou o condomínio de um risco de, por exemplo, explosão. Então, hoje, por exemplo, ou seja, a nossa discussão em relação a um projeto substitutivo é justamente que esse projeto substitutivo deixe claro para as pessoas que, olha, na realidade um adendo, né? Estabeleça, ou seja, isso seja escrito na lei e não dizer o seguinte: você tem que fazer até tal, mas você tem por prazo, você vai atender por prazo do seu habite. Ou seja, a partir da data que você recebeu o seu IPTU, essa seria a data marca para você fazer. E por que 5 anos? 5 anos é um prazo máximo que você tem que fazer reavaliação das suas instalações. Ou seja, quando você tem nós não temos o hábito de manutenção, né? Então, você só vai olhar, você só se incomoda com o seu aquecedor quando ele deixa de operar.
Mas dificilmente você se incomoda de olhar seu aquecedor e ver que a chama está amarela e você está produzindo monóxido de carbono. Tá certo? Quando olhou a chama, está amarelinha, pode contar que você está com uma péssima combustão. Agora, se você tivesse feito a inspeção, mesmo você com a péssima combustão, você estaria garantido que a ventilação resolveria parte do problema e a sua chaminé garantiria a exaustão desses gases. E as pessoas não sabem disso. Então, eu não vou falar do ponto de vista técnico da questão da inspeção, porque não é o caso. Mas dizer o seguinte, a inspeção é fundamental como um mecanismo de segurança coletiva, além do individual. Tá? O coletivo, ou seja, a residência individual você vai fazer, mas nos condomínios, você necessariamente tem que fazer em grupo essa sua inspeção. E o processo de gestão interna é um papel que o síndico ou administrador pode fazer. Ou seja, como gerir isso aí. Agora, a segurança do condomínio vai depender basicamente disso. Deixa eu ver uma coisa interessante também que, ao longo do tempo, a gente foi estabelecendo, por exemplo, nenhum organismo de inspeção acreditado pode indicar ou oferecer qualquer tipo de adequação como consequência da sua inspeção. Ou seja, nós não podemos fazer nenhum tipo de atividade na nossa área de inspeção. Agora, tem uma coisa boa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem o Sindistal. O Sindistal, por exemplo, começou a qualificar empresas na área de gás para fazer adequação. Então, isso nos tira, ou seja, que às vezes as pessoas dizem assim, olha, você fez a inspeção, você explicou para a gente o que tem que fazer, mas você não está indicando ninguém. Não podemos indicar, mas procura o sindicato. Então, coisas desse tipo, ou seja, lembre-se, nessa área do condomínio, você tem uma série de outros itens relativos à segurança que envolve, foi da onde começou, inclusive, a conversa com o Derval, que não é só instalação de gás, né? Tem elétrica, tem incêndio, tem para-raio, tem um conjunto de coisas. Mas, olha, no caso da inspeção periódica de gás, é fundamental que ela seja feita, porque ela vai continuar trazendo letalidade, vai continuar trazendo danos ao patrimônio. Dependendo de onde ocorrer, tem imprensa ou não tem imprensa. Eu acho que o conjunto de coisas, de forma simplificada, que eu queria colocar para vocês, acho que seria isso. Eu queria abrir, já que aqui Perfeito? Perfeito, Jorge. Muito obrigada pela sua explanação, pela sua explicação. E vamos começar a nossa roda de conversa. Então, eu convido o coordenador da Comissão Especial de Administração e Gestão em Edificações e Condomínios, administrador Alberto Levitão, para a primeira pergunta. Primeiramente, agradecer muito ao Jorge Omar, essas explicações são fundamentais para a segurança da população, das edificações em geral, não só de edificações comerciais ou residenciais, mas também de outras naturezas. A explanação dele foi muito boa, brilhante, do meu ponto de vista, e eu queria colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira para ele ficar um pouco enrolado. Me permite, Jorge, eu trabalho com autovistoria predial há pelo menos 8 anos, já participei da execução, inclusive, localmente, pelo menos 120 laudos, com engenheiros, logicamente, e eu tenho uma boa experiência nessa área do medo das pessoas permitirem o ingresso nas suas edificações, ou seja, você não conseguir na totalidade examinar as instalações, de modo geral, de todas as unidades da edificação, e também acho que o prazo de 5 anos é um prazo exagerado, porque em 2 anos você já tem várias ocorrências que podem fazer com que sejam desgastadas essas instalações, tanto de gás quanto da parte mesmo de estrutura predial. Você tem infiltrações, você tem mau uso, tem uso abusivo de instalações elétricas e hidráulicas também. Então, eu queria ver como é que ele
visualiza essas duas questões, são muito interligadas, intrínsecas, do prazo ser tão extenso de 5 anos ao invés de 2, como em alguns lugares, eu acho até que é o prazo ideal, por causa do desgaste natural, e da não presença nas unidades individualizadas, porque um afeta todo o conjunto. Olha só, nós, como organismo acreditado, nós gostaríamos que esse prazo fosse menor. Mas aí é uma questão de legislação. Nós não tivemos muito, ou seja, eu tenho experiência de, vamos dizer, de países que exigem que isso seja anual, ou seja, quanto maior o índice de utilização do gás, maior são as exigências. Então, país muito frio, essa exigência é muito mais severa. Então, mas normalmente o prazo é de 2 anos, 2 a 3 anos. A escolha de 5 anos talvez tenha sido até porque para fazer coincidir com a questão da auto-vistoria predial. Porque como a auto-vistoria predial, vamos dizer, consagrou esse prazo de ser 5 anos, o legislador lá botou 5 anos também. Mas olha só. É outro vício da legislação, nem sempre são inteligentes as leis, né? E às vezes o assessoramento, às vezes, ao legislador, por exemplo, se houvesse um assessoramento, no caso desse técnico, mais efetivo, algumas coisas poderiam ter sido corrigidas. Né? Perfeito. Mas lembre-se, Levitan, você não consegue hoje, a gente não está conseguindo que as pessoas façam essa inspeção que será de 5 anos. Quer ver uma coisa assim que é muito sintomática? As pessoas gastam para fazer uma insetização no seu apartamento de 6 em 6 meses, gastam, sei lá, R$200, dá R$400 ao ano. Isso todo ano. E quando você fala de uma inspeção que vai um profissional que está secundado por um responsável técnico, um gestor de qualidade, equipamentos, o conjunto de equipamentos que um profissional precisa usar, ele custa, vamos dizer, só para você ter ideia, um analisador de gases, ele custa hoje R$4.500. Agora, só o seguinte, você tem que, em 18 meses, você tem que calibrar. Só que os dispositivos, ou seja, que detectam o monóxido de carbono, detectam o oxigênio, eles duram só 2 anos. Então, na realidade, você a cada 3 anos, você tem que comprar como se você comprasse um equipamento novo. Isso não contando que você tem cronômetros eletrônicos, você tem manômetro de coluna d'água, todos que têm que ser periodicamente calibrados. E quando você fala num valor em torno de R$300 para fazer uma inspeção que vai durar 5 anos, as pessoas, que absurdo. E aí, comparação perfeita. Tá? Aí você diz para as pessoas, gente, você está fazendo isso por 5 anos, que é uma questão de vida, de segurança. E você, mas olha, aí você tem um grupo de pessoas que interpretam a lei não da sua forma técnica, até por pouco divulgação, ela acha que aquilo ali é para cumprir a lei. Ela só está fazendo aquilo para cumprir. Ela não tem problema. Ela só vai fazer para cumprir a lei. Mas não é isso. Na realidade, não precisava ter lei. Olha, nós já tivemos, aí eu estou falando assim, experiência nossa, nós já tivemos casos em unidades residenciais, e você diz assim, como é que essas pessoas aqui já não teve letalidade? Houve casos que nós descobrimos que houve letalidade, mas as pessoas não perceberam o motivo da letalidade. E aí, quando você diz para as pessoas que as correções a serem feitas, diz, eu estou aqui há 40 anos e nunca morri. Então, ou seja, isso é uma questão, ou seja, eu acho que o processo, ou seja, a lei em si, ela vai levar um tempo para ser firmada, até que isso vire uma cultura. Mas, enquanto isso, grande parte das pessoas, inclusive síndicos e administradores, acham que é para entender a lei. E não é. Na realidade, é uma questão de segurança. Perfeito. Eu não sei se te respondi, Alberto, mas... Não, respondeu bem. E os nossos prédios são verdadeiras bombas relógio, né? Por causa de todas essas
essas dificuldades de entendimento da necessidade de manutenção. Desejo sorte a você nessa briga. Muito bom. Sorte para todos nós que moramos em prédio, né? Então, eu convido agora o administrador Carlos Alberto Almeida para fazer a sua pergunta ao nosso convidado. Carlos. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Professor Omar, entende? Volto a dizer que tenho grata satisfação em conhecê-lo, pelo menos telepresencial, tá? Eu me permito lhe chamar de professor, porque, pelo relato inicial que o senhor apresentou a todos nós, tá? Ele vem muito de encontro a um dos objetivos da nossa comissão, que é a disseminação de conhecimento, tá? E essa sua explanação muito agregou, entende, pelo menos na minha pessoa, algum conhecimento sobre essa área. Então, ao cumprimentá-lo e desejar, entende, um bom dia ao senhor, eu quero também estender esse cumprimento aos demais companheiros aí da nossa comissão. Mas, observando atentamente o que foi dito, né, em sua apresentação, motivado, inclusive, pela iniciativa do nosso colega Derval, tá, que, após a fala dele, eu me dei conta de quanto deve ser difícil, né, a atividade profissional do Derval em enfrentar nessas avaliações dessas infraestrutura predial, esses, digamos, descalabros, né, e que ele precisa até trazer alguma orientação. Tá? Mas eu observei que, de fato, existe aí um certo conflito, né, na implantação desses procedimentos ou dessas normatização. Haja visto que tem duas unidades ou entidades aí, instituições, que normatizam, né, esse tipo de atividade. Então, eu queria lhe fazer uma indagação, uma pergunta, dentro do seguinte contexto, tá? Do contexto da responsabilização. Né? O senhor, na sua explanação inicial, elencou, entende, algumas providências, né, que devem ser observadas, né? Citou, inclusive, a lei, e citou, inclusive, a normatização, entende, da agência nessa área, né? E até mencionou, entende, que deve ser uma iniciativa, né, do consumidor em si, através da autovistoria, como determina a própria lei, né? Mas eu não vou me deter nessa minha indagação, senhor, a condomínio. Eu vou querer, entende, fazer a minha observação dentro de um contexto mais abrangente, de uma edificação onde possa ter não só unidades residenciais, tá, como também comerciais. Tá? E aí a indagação seria a seguinte, tá? Quem é o responsável, ou quem poderia se responsabilizar por algum sinistro desse que o senhor ainda há pouco citou, no que diz respeito, entende, a um escapamento de gás? Eu confesso ao senhor que eu já tive até uma experiência não muito boa nessa área de escapamento de gás, mas eu daria até um outro indicador. O melhor exemplo para saber se tem um problema de monóxido de carbono seria olhar as nossas panelas, né? Se elas começarem, entende, a ficar pretas, é porque a chama é muito mais amarela do que azul. Então, isso era um bom indicador. Quer dizer, dona de casa, entende, seria talvez um bom indicador. Mas eu volto a insistir. A responsabilização, tá, dentro de uma edificação, tá, mista, que envolve unidade não só residencial e também tendo comercial, seria do gestor ou seria de cada responsável dessa unidade? Tá? Dentro desse contexto, eu ainda acrescento o seguinte, tá? A lei ela estabelece uma normatização ou uma aplicação de sua regra para o estado do Rio de Janeiro. Mas quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, o nosso raciocínio está muito mais voltado para o gás canalizado. Entretanto, os outros municípios do estado do Rio de Janeiro têm uma predominância, tá, do gás engarrafado. Em havendo, então, tá, a alimentação de gás combustível de forma de gás engarrafado, necessariamente, quer seja em condomínio ou em qualquer outra edificação,
você terá uma central de gás. Central de gás essa que não fica dentro das unidades, entende? Quer seja comercial ou residencial, tá? Fica dentro da área comum da edificação, que em princípio, tá? Caberia ter a manutenção, tá? Do gestor daquela edificação. Pode ser síndico, gerente predial ou administrador da edificação, enfim, tá? Conjugando, então, esses dois, digamos, atores, né? Tá? Você tendo, tá, que responsabilizar, tá? Ou o proprietário da unidade ou aquele administrador, tá? Eu acrescentaria mais o seguinte: outras atividades correlatas, tá? Como, por exemplo, exaustores, né? Que você precisa ter em determinada edificação para jogar o ar para fora, que poderia ser, né, gás carbônico, tá? E que você sabe previamente que, nesse caso, é o gestor que cuida dessa área. Eu queria que o senhor fizesse comentário a respeito desse conflito de atribuições e de responsabilização no caso de um sinistro, por exemplo. Desculpe por me estender, mas eu julguei algumas observações, entende, em cima de comportamentos que a gente, tá, observa no dia a dia, ainda mais no âmbito da nossa comissão, que vários, entende, assuntos correlatos são apresentados. Olha só, primeiro uma coisa importante. A lei no Estado do Rio de Janeiro, ela fala sobre gases e combustível, ou seja, ela, do ponto de vista da lei, ela abrange as duas famílias de gases, seja o gás natural canalizado, seja o GLP. Mas o que acontece? Por que não está se tratando ainda do GLP? Porque, na realidade, o GLP ele é uma atribuição da ANP. Então, ele depende de um convênio que tem que ser assinado entre a Agência Nacional, né, de Petróleo com a agência estadual, que é a AGENERSA. Então, por quê? Porque senão você não tem um ente fiscalizador. Por exemplo, no caso do gás canalizado, você, quando faz uma inspeção, por exemplo, isso é importante também saber, tá? Quando você faz a inspeção e você identifica pontos a serem corrigidos, você só vai dar o laudo de conformidade depois que esses pontos forem corrigidos. Uhum. E isso exige fotografia, tem uma série de detalhes que o organismo faz para garantir que a recomendação que ele fez de correção tenha sido feita. Mas o que aconteceu no GLP está acontecendo ainda? Você não tem esse convênio, então você não tem. No caso do gás, se eu deteto que você tem um problema, você tem um prazo para corrigir, né? E você não corrige, você tem um ente, que é a concessionária de gás canalizado, que ela vai lá e corta seu suprimento. Você não tem isso ainda normalizado para efeito das distribuidoras do combustível líquido, ou seja, do GLP. Uhum. Isso vai acontecer? Vai. A lei abrange isso? Abrange. Agora, uma outra questão, lembre-se, eu acho que o GLP, inclusive, ele, da família de gás e combustível, ele, inclusive, é o mais perigoso, né? Isso. Ele é mais pesado que o ar. Uhum. Ele tem uma série de outras características que diria o seguinte: a inspeção nesse tipo de instalação é muito mais rigorosa. Então, as normas já existem, já tem, só não tem ainda, vamos dizer, a liberação legal desse convênio entre a agência e a ANP, porque aí você pode, por exemplo, o distribuidor, por exemplo, se você tem um condomínio que é atendido por tanques, a distribuidora faz a manutenção disso, mas daí em diante, você faria inspeção, e caso alguém não tivesse adequado, seu gás poderia ser cortado, você poderia responsabilizar, ou seja, a própria distribuidora para fazer isso. No momento não tem. Agora, tem uma outra questão também que é muito interessante, isso é uma conversa conversa, né? Uma vez eu perguntei a uma determinada pessoa do seguro, vem cá, se você tem um acidente numa unidade e não fez adequação ou não fez a inspeção, qual seria o comportamento? Aí a primeira coisa é, olha só, a seguradora paga tudo
que o consumidor que está dentro da lei. Uhum. A 6890, a lei, pode ser que se ele não cumpriu, ele pode, se ele não atendeu a lei, ele não vai ter direito ao seguro. Mas olha bem, tem conversa de, como diz o outro, conversa de bar. Isso não é oficial. Porque as seguradoras até então não se atentaram para isso. Agora, uma coisa é real. Um prédio que tem toda a sua inspeção feita por um organismo acreditado e cumpriu as regras, tanto o condomínio pode, vamos dizer, pleitear reduções nos seus valores de seguro, como a seguradora também se fica muito mais à vontade, porque está muito mais segura. Perfeito, claro. Uma coisa interessante também, as pessoas pagam TGNV, eles fazem a manutenção, uma vez por ano tem que ir lá fazer a renovação do seu direito ao uso do GNV, né? E não querem fazer no seu apartamento, no lugar onde está a sua família. Mas eu não sei se te respondi, Carlos. Mas... Não, ok, tá respondido sim, entende? Eu acho que nos grandes centros, como na cidade do Rio de Janeiro, a aplicação dessas normas, entende? Elas se tornam efetivas, né? Mas, infelizmente, quando a gente sai desses grandes centros, né, é muito difícil. O senhor ainda acabou aí de atestar que, embora a lei seja de abrangência ao Estado do Rio de Janeiro, tá? Ela não atinge outros municípios da mesma forma que atinge o Estado do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo essa observação porque sim. Eu tive... Sim. Bom, olha, eu posso lhe... Não é divulgado. Talvez seja divulgado. Eu tive a oportunidade de ficar na gestão de uma edificação de um condomínio residencial na cidade de Niterói e que era abastecido por gás engarrafado, GLP, tá? E nunca tive a inspeção, entende, de qualquer órgão, quer seja municipal, governamental, ou até mesmo da companhia distribuidora daquele gás engarrafado, na minha central de gás, tá? E, no entanto, tá? Ela, segundo a própria lei que eu comecei a tomar conhecimento, ela estava, inclusive, colocada em um local completamente irregular. Mas essa não é a questão. Eu acho que isso a gente convive no dia a dia. Eu, particularmente, já fui um sinistrado com problema de alimentação de gás na minha residência, tá? E quando eu chamei a Naturgy, eu tive excelente atendimento, inclusive de verificação de todos os itens, tá? Com relação à possibilidade, entende, de monóxido de carbono. Vou citar um exemplo, tá? A fresta que tem que ter na porta da cozinha, a chaminé adequada, tá? E, inclusive, me perguntado sobre a exaustão, entende, dos túneis, entende, de ar que tem no prédio, coisa que, no caso do meu prédio, né, é uma atribuição da administração do prédio fazer a manutenção dos exaustores, né? Para eliminar esses gases. Então, eu não estou duvidando que isso não possa ser replicado em outros municípios, mas não com tanta intensidade que acho que há na cidade do Rio de Janeiro, por ser o maior centro, quando o nosso desejo seria que isso fosse de um conhecimento maior, como o senhor bem falou, uma divulgação maior, né? Razão pela qual estou chamando sempre a atenção disso, em função do próprio objetivo da nossa comissão, que é justamente difundir todo esse conhecimento para aqueles que estão hoje investidos de responsabilidade de gestão, possam saber que eles podem ser responsáveis por algum sinistro com essas características. Tá? Muito bom, administrador Carlos Alberto, Jorge. Eu convido o administrador Kleber Lessa para a sua pergunta, seu questionamento. Kleber? Parabéns, Omar, pela sua explanação inicial. E para ressaltar, junto ao pessoal que está nos vendo, quando você fala em organismo ou organismo acreditado, você está se referindo às empresas prestadoras de serviços junto aos consumidores, correto? Posso? Olha bem, o organismo de inspeção acreditados, eles são, vamos dizer, são empresas que se qualificaram junto ao método só para fazer inspeção. Ele não pode fazer nenhuma atividade no âmbito de inspeção. Ou seja,
nem fazer atividade, nem muito menos indicar. Porque existe um negócio chamado imparcialidade. Então, ou seja, se eu inspeciono, eu não executo. Então, na realidade, tá? As empresas que fazem serviço são empresas, vamos dizer, de montagem, construção, onde que eu falei que o Sindustal tem um conjunto de empresas que se qualificaram especificamente para fazer adequações na área de gás. Mas isso não tem nada a ver com a gente. Não, correto. Para ficar muito mais claro, porque nós, consumidores, somos leigos. Então, quando você fala em organismos, tá? O que é isso? Então, você acabou de explicar muito bem, tá? A diferença entre o que você chama de organismo e de empresas, que para nós, consumidores, todos são empresas. Mas, ainda com relação à periodicidade dessa vistoria, tá? Apesar da lei estabelecer que a vistoria é realizada a cada 5 anos, a ANATUSG recomenda uma manutenção preventiva a cada 2 anos, né? Na realidade, ou seja, quando você faz a inspeção, você tem um retrato naquele instante das instalações. Então, e aí, se você diz que se seu teste de tanqueidade deu abaixo de 1 litro, isso indica o seguinte: teoricamente, aquela tubulação, os próximos 5 anos, ela não vai ultrapassar esses valores. Ou seja, poderá acontecer? Pode. Mas, por exemplo, quando você faz o teste, você vai lá, faz a análise da combustão do seu aquecedor. Opa, está perfeito, está dentro dos 500 ppm exigidos, estabelecido, máximo. Não quer dizer que daqui a 1 ano ele não vai ter problema. Então, ou seja, a ANATUSG Soluções, lembre-se o seguinte, são 2 empresas. Uma é a ANATUSG, que fornece o gás, que é a concessionária. Outro é a empresa que presta serviço, que é a ANATUSG Soluções, que no passado ela era um organismo acreditado também. Mas como houve conflito, né, que ela fazia inspeção e ao mesmo tempo oferecia alguns serviços, esse conflito praticamente exigiu que ela se descredenciasse, ou seja, ela não deixasse de ser um organismo acreditado. Mas eu, por exemplo, digo o seguinte: 2 anos é um tempo hábil para você fazer isso. E a ANATUSG Solução tem uma boa estrutura para atender isso aí, para atender essas manutenções. Lembre-se, agora uma coisa importante que houve quando o Carlos falou sobre a vistoria. Toda vez que você tem um incidente ou você pede uma religação do seu gás, a ANATUSG, como distribuidora do produto, ela é obrigada a fazer uma vistoria. Mas essa vistoria não tem nenhuma relação com a inspeção periódica de gás, tá? Ela faz uma questão de segurança dela, já que ela é fornecedora do produto, tá? Mas, inclusive, há um engano do pessoal: eu fiz a vistoria pela ANATUSG, eu não preciso fazer inspeção. Não é verdade. A lei não diz isso. A vistoria que a ANATUSG faz é algo que é um serviço regulado, e até por garantia dela como fornecedora do produto, mas pode até, em grande parte, ter equivalência com a inspeção, mas não é a inspeção. Correto. Por último, tá? Apesar de ter várias perguntas, mas vou me restringir a mais uma só, é que vários síndicos estão informando que estão sendo procurados por empresas e que pressionam a vistoria do gás em função da 6890. O que você tem a falar sobre isso? Olha, a minha posição em relação a esse processo é a seguinte: 99,9% são picaretas. Tá? Porque, primeiro, é o seguinte: não tem como você pressionar ninguém a fazer uma inspeção em que a lei, por enquanto, por causa desse próprio problema da lei, e depois do TAC, diz que você tem até 2023. Ponto pacífico.
Segundo, você está num período de pandemia e ninguém vai cortar seu gás. Tá? Então, o que acontece é o seguinte. Terceiro, os organismos de inspeção, de um modo geral, ele não tem acesso a quem foi notificado para fazer a inspeção, ou seja, ele não tem essa informação. Eu, por exemplo, recebo da Naturge as ruas e os bairros que ela distribuiu o comunicado para fazer a inspeção. Mas ela não me diz, ela não me dá o e-mail, nem o telefone, nem o nome do Kleber, nem o nome do Carlos Alberto. Então, ou seja, quem está fazendo isso são grupos que, de alguma forma, aproveitando esse não conhecimento das pessoas pela lei, e cai nisso. Então, pode cair na mão de bandido e pode cair na mão de picareta. Nós já encontramos vários casos de você entrar num prédio, aí o síndico diz, olha, só vou fechar 100 unidades, porque 4 unidades já fizeram inspeção. Aí você, tudo bem, mas você pode me dar os laudos? Aí quando você olha, essas empresas não são empresas acreditadas. Mas ele disse que podia fazer inspeção. Assim, olha, qualquer profissional da área técnica pode fazer inspeção. Agora, ele não é um organismo acreditado que te dá com isenção que vai fazer uma inspeção técnica atingindo um conjunto de especificações no processo. Então, as pessoas dizem, olha, então, o que você fez não vale. Ou seja, para efeito da lei, isso não tem valor nenhum. Ou seja, é como se não tivesse feito. Então, e é muito comum isso. Isso porque isso aí teve sorte, que dos 99% dos picaretas, ele pegou o picareta que inventa que faz. Salvo outro problema, né? Omar, aproveitando essa sua resposta, tá? Como o consumidor, tá? Ou seja, o responsável da unidade ou o síndico do condomínio pode se garantir de que aquele organismo acreditado é realmente um organismo acreditado. Ou seja, que aquela empresa, aquela pessoa jurídica é um organismo acreditado. É muito fácil. Você pode fazer isso direto. Você entra no site do Inmetro, entrou no site do Inmetro, aí você bota organismo de inspeção acreditado. Aí vai aparecer uma lista. Aí embaixo tem assim, instalações de gás. Aí você apertou ali, vão aparecer a lista de todos os organismos que estão ativos e que já estiveram ativos. Então ali você vai encontrar os que se autossuspenderam, os que foram suspensos. Quando é suspenso é porque teve transgressão e o Inmetro suspendeu. E os que pediram simplesmente descredenciamento. Então, é a coisa mais simples. Site do Inmetro, entrou no site do Inmetro, procurou organismo de inspeção acreditado. Ou a própria Naturge, no site dela, ela te dá um link, que você apertou no link, você cai direto na lista dos organismos acreditados. Acabou, não teria dúvida. As pessoas, às vezes, ou seja, que negócio, é a falta do hábito. Quando eu digo que sou alguma coisa, né, e as pessoas não poderiam se identificar. A gente tem esse hábito de dizer até que para alguém que eu sou engenheiro, eu sou administrador, e a gente há um certo melindre, né, dizer assim, vem cá, você poderia mostrar a sua identificação? A gente não faz isso, né? Sei lá, isso é cultural. Na realidade é muito fácil. Entra no site do Inmetro. Organismo de inspeção acreditada. Acabou. Tem a relação de todos que estão ativos. Ali na hora você vê se essa empresa é ou não é um organismo acreditado. Okay. Importante, Jorge. Muito obrigado, hein? Valeu mesmo. Muito obrigada, Kleber. Convido agora o administrador Derval Filho para a sua pergunta, Derval. Na verdade, eu queria perguntar ao Omar como é que ele poderia, nós administradores, né, que temos contato com o condomínio, o próprio Serra, como é que nós poderíamos ajudar os profissionais de administração a conhecer esse assunto, né, criar uma cultura, um valor, uma crença, né, nesse assunto, e a partir desse momento
eles pegarem e procurarem fazer a gestão legal, né? A gestão com conformidade legal. Como é que a Associação Brasileira ela poderia nos ajudar nessa questão, desenvolver essa cultura, essa crença, valor e, evidentemente, um comportamento novo no administrador e também mostrar um novo mercado de trabalho para o administrador, uma preocupação Sim. nesse sentido. Olha, a sugestão, por exemplo, na empresa ao qual eu sou o responsável pela área de capacitação e treinamento, nós oferecemos, por exemplo, os síndicos, curso de como acompanhar a inspeção. É um processo posterior. Eu acho que um conselho como conselho de administração poderia, por exemplo, ministrar, seja via audiovisual ou presencial, treinamentos específicos, primeiro para trazer esse pessoal para o âmbito do conselho e fazer cursos específicos do que ele tem que fazer. Então, por exemplo, o que a ABRAIP poderia se propor? Ou seja, toda a parte das responsabilidades, o que é uma inspeção periódica de gás, o que é eficiência energética, o que é uma instalação elétrica, nós nos propomos, nos colocamos à disposição de vocês para participar desses grupos com vocês. Ou seja, isso seja assim, prazerosamente. Vocês vão fazer as várias áreas que o administrador, o síndico precisam conhecer e nós fazemos a parte técnica como a contribuição da ABRAIP às atividades do Conselho Regional. Nós estamos à disposição. Acho que seria mais fácil, porque aí você explica para as pessoas, por exemplo, uma coisa assim que é dado, né? Nós fazemos muita palestra em condomínios. Eu como empresa, não como a ABRAIP. A minha empresa, até por causa daquelas características que eu te falei, a empresa que eu faço parte, são todas mulheres, engenheiras e arquitetas que fazem inspeção, e são sócias, todos. Né? Nós somos O que acontece? Então, tem muita facilidade. Às vezes, as pessoas os síndicos chamam para fazer palestra. Aí, amor, você não pode fazer a palestra antes de ser contratado? Fazemos. Porque, normalmente, nós fazemos essas palestras orientativas depois de contratado. Mas houve N casos que nós fomos fazer a palestra. Quando você termina a palestra, o contrato está feito, o contrato é realizado. Ou seja, quando você mostra para as pessoas a realidade, o contrato é realizado. Então, eu acho que qualquer coisa que o Conselho Regional venha fazer de modo, vamos dizer, melhor qualificar os síndicos, os administradores, a ABRAIP vai estar com vocês para fazer ou seja, a nossa área de expertise de colocar para esse síndico. Isso já estou colocando vocês à vontade. Pode nos consultar. Não vai ser o Jorge Omar que vai fazer, mas terão uma série de outros colegas que irão fazer, pode fazer isso simultâneo. Vocês podem organizar isso da forma que quiser, que nós estamos com vocês. Obrigado. Perfeito, Jorge. Obrigada, Derval. Convido agora o administrador Reinaldo Silva para a sua pergunta. Reinaldo. Obrigado. Eu vou falar para o professor Omar que eu não vou fazer pergunta. Eu vou dar a minha posição sobre isso, tudo que foi falado. Em primeiro lugar, que eu acho que o prazo de 5 anos que foram dados é o maior erro. Não é o maior erro se é 2 anos, 3 anos, aí já é técnico, eu não sou engenheiro, sou administrador. Mas o problema é que é preciso olhar a cultura do povo. A cultura do povo, você diz, daqui a 5 anos, na véspera, o nego vai se preocupar com isso. Então, parece que às vezes eu penso que quem faz as leis, quem faz as normas, não pensa na cultura que nós vivemos. E essa cultura que nós vivemos, ela faz a lei ser cumprida ou não ser cumprida, tem lei que não vinga. Quer dizer, é tudo uma função de cultura. Parece que nós estamos fazendo coisas, mas não para as nossas pessoas. Então, para mim, esse é um erro. Logicamente que falta, é indiscutível,
falta a cultura, falta a educação. Como professor, muitos anos também da universidade, eu digo, falta sim. Mas, vamos lá, quando eu era criança, que nasci em Portugal, e fiquei lá há poucos anos, mas fiquei, eu tive que fazer na escola cursos de primeiros socorros, cursos contra incêndio, eu tive que fazer cursos das leis de trânsito, e lá tinha o que nós achávamos um absurdo, era a carteira de motorista para bicicleta. Por quê? Nós tínhamos que conhecer as leis. Não era para ter a carteira, era para conhecer as leis. Isso é educação. Logicamente que aprendi coisas várias. Casas não subam nos sótãos. Aí, há 1 ou 2 anos atrás, morre, né, um apresentador nos Estados Unidos porque não sabia que no sótão não é laje, são aquelas travezinhas que eu aprendi em criança. Então, é a educação que está faltando. Por outro lado, as pessoas não sabem disso. Então, nós temos que as ensinar. É isso que eu penso. E penso, sim. Por exemplo, eu tinha, que acabou agora e não foi renovado, não sei por carga d'água, um convênio com a Naturge, em que eu pagava 10 ou 12 reais por mês e eles faziam 2 vistorias anuais na minha casa, para ver o que é que não estava certo, tem que trocar a mangueira, diziam qual era, eu comprava e eles colocavam. Me dava muita satisfação, porque resolveram pequeninos problemas, registro que não estava correto e tal. Quer dizer, então, está faltando a visão de seguro que nós temos na Europa e em outros países do mundo, em que faz seguro. Mas eu não bato, até bater, não é? Quer dizer, tem que ter seguro. E eu entendo que nós temos que fazer alguma coisa séria. Eu tentei e fiz durante algum tempo, eu fiz reuniões com síndicos, né, lives não, cafés da manhã, que duravam a manhã toda, e eu não o conhecia, senão eu tinha te chamado, depois eu quero os teus dados, eu tinha te chamado para ir lá, no caso, um especialista de gás, eram convidados 20 ou 25 síndicos só, porque todos eles tinham que fazer todas as perguntas que quisessem. Teve um engenheiro que um dia chegou para mim, eu convidei, ele falou, não, eu vou falar, eu tenho uma palestra de 1 hora e 26 minutos. Eu falei, não, você vai falar 8 minutos, 5 minutos, nada mais. Eles vão perguntar e você vai responder ao que nós queremos aprender. E isso deu muito certo. Infelizmente veio a pandemia e eu tive que, logicamente, parar um pouco com isso. Mas... Ok? Ok, pô, perfeito. Então, o que eu penso agora? Eu penso que nós temos que reunir o CREA, tem que reunir com os administradores, com os síndicos, com os gestores. Nós temos com os administradores, nós temos que provocar isso. É isso que nós temos que provocar. E isso, meu amigo, é que vai salvar vidas. Não é a lei que vai salvar vidas, não é 5 anos ou 4. O que vai salvar e educar é nós educarmos e treinarmos. E acho que a nossa comissão ela tem que dar um impulso nisso, sim. E eu conto muito com você para que tudo isso aconteça tranquilamente. Valeu? Pode contar. Obrigado. Pode contar, Reinaldo. Eu vou falar uma coisa, quando você falou de carteira, eu tive... na minha área, ou seja, como professor, eu tive um aluno que era português, ele foi fazer um curso aqui no Brasil, e conversando, ele me falou, ele tinha carteira de velocípede, que é motocicleta. Exatamente. Era eu. É falei, isso mesmo. Eu tenho até hoje. A carteira de piloto de velocípede. Eu digo, caraca! Aí a gente sacaneia eles. Só que eles ensinavam as crianças Exatamente. de 7, 8 anos, 9 anos, que não podiam andar na rua, vias públicas, se não tivesse a carteira. Para isso, meu filho, vai aprender o Código de Trânsito. É em miniatura, mas é isso que é importante, é ensinar essa turma. Então, aquele passeio turístico, no tuk-tuk, né? Tem que ser por profissional, tem que estar habilitado para fazer. E aquilo é velocípede. De uma cidadezinha para outra, eu era parado na estrada para mostrar a carteira. Pô, é sim.
É assim que se trabalha, só que há ordem e há respeito. E nós, falta-nos educar. E agora, Omar, me desculpa, tu tem muito que educar. E eu vou te empurrar. Não, e pode Ok? contar, porque A minha faz parte pergunta da é, minha... posso? A minha pergunta é, posso? Pode. Então, Pode ótimo. contar com a gente. Pode e deve, Reinaldo. Ah, você gosta de empatar. Bom, gente, Obrigado. infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria muito de agradecer aqui a presença de todos vocês. Então, eu peço para o nosso coordenador, o Alberto Levitan, finalizar, né, esse encontro, essa conversa tão bacana. Alberto. Primeiramente, agradecer muito ao Derval por ter trazido esse assunto junto com o professor Omar, o engenheiro Omar, que também tem uma especialização em administração. Eu vejo nele as coerências mais positivas para tratar de edificações e condomínios com relação à nossa segurança. Eu gostaria de contar com ele em palestras e até mesmo em módulos, se o curso que nós estamos propondo for realmente iniciado, porque essa área de segurança de patrimônio, de vidas, não só isso, mas também a memória afetiva, tudo que nós temos guardados em casa, computadores, fotos, retratos, cartas, documentos, tudo isso gira em torno de a gente educar, como disse Reinaldo, e tratar bem essas questões de uma maneira profissional, uma gestão profissional, juntando administradores com engenheiros, arquitetos, profissionais dessas áreas. Agradeço muito a participação dele, foi muito importante e vou repetir as palavras. Espero contar com você no que a gente puder implementar dentro da nossa comissão especial de gestão profissional de edificações e condomínios. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Conte comigo. Conte com um abraço. Obrigada, Jorge. Um abraço também. E vocês que acompanharam a gente até aqui, tenho certeza que aprendeu muito nesse programa. E eu te espero no próximo. Mais uma vez, parabéns pelo mês do profissional da administração. E a gente se vê no próximo Por Dentro de Edificações e Condomínios. Até lá. Tchau, tchau.